Como eu prometi, a gente vai continuar o debate. Agora vamos falar, tá? Para todo mundo aqui que tá na roda, sobre essa situação do arcabouço fiscal, volta do CPMF. Desde 2007, que o cidadão brasileiro não precisa pagar o imposto sobre as movimentações financeiras. E agora até isso surgiu na pauta. Foi o ministro da Previdência Social, alguém relacionado ao governo. O Haddad já veio negar. Mas e aí? Eu acho que tudo é possível com esse governo Lula. Principalmente o que a gente está falando. Eles querem arrecadar. Eles querem o dinheiro. Tem fundamento, Bissoli, a volta do CPMF e toda essa situação do arcabouço fiscal? Asmar, quando a gente fala a respeito de política tributária, fiscal e esse assunto todo no país, nós temos que analisar alguns caminhos que a gente quer seguir. Quando a gente fala em arcabouço fiscal, ele é melhor do que não ter nada. Então eu concordo aqui que alguns falam, esse é um assunto que não deve ser contaminado, deve ser aprovado algum arcabouço fiscal. Isso sim, é melhor do que ter a quebra de teto que foi feita lá no final do ano para alguns aspectos e não se criar nada no seu lugar. Agora, um arcabouço que não prevê nenhum tipo de sanção ou responsabilidade para quem não cumpre, acaba sendo mais um cheque em branco do que um mandato que foi dado um cheque em branco já para o presidente da República. Então o que falta no presente arcabouço, além de algumas questões técnicas que poderiam trazer um pouco mais de responsabilidade fiscal, é na verdade a sanção caso ele não seja cumprido. Então esse é o grande debate em relação ao arcabouço apresentado. Quanto à CPMF, tem dois pontos. O próprio Guedes defendeu a volta da CPMF no início do governo Bolsonaro, para quem se lembrar disso. E faz sentido, mas se isso for feito num contexto de reforma tributária. Por quê? Porque quando você tem a CPMF, ou seja, eu cobro algo em cima da movimentação financeira, a sonegação é muito menor. Porque hoje você tem uma série de situações de pessoas que vendem no Brasil, criam no Brasil, vendem no exterior, criam contas fora do Brasil no exterior e movimentam dinheiro aqui dentro. Quando você analisa a movimentação financeira, você está ali vendo tudo isso para tributar. Então, se você fizesse uma análise tributária e uma reforma tributária onde se movimentasse a movimentação financeira, mas desonerasse todos os outros impostos que a gente paga de monte no Brasil, seria um caminho. E não vai ser o caso. O grande problema é que o governo só quer ganhar mais, quer continuar ganhando tudo que ganha, quer continuar criando imposto novo, quer criar lei de arcabouço fiscal e quer criar um monte de situação de responsabilidade fiscal para baixar juros, mas que não tem responsabilidade se ninguém seguir isso. Esse é o grande problema. Então esses pontos, eu já passo aqui pro Pavanato, que com certeza tem muito a contribuir, me parece que é despolitizar algumas políticas de Estado, precisam ser vistas com um pouco mais de distância e entender que não é porque A ou B quer, é se aquilo é ou não funcional para o Brasil, se aquilo vai permitir que o Brasil cresça ou não cresça economicamente, se aquilo dá segurança para que o Banco Central da reunião do Copom baixe ou não os juros. Esse é o ponto concreto. Mas isso acontece exatamente... Ô, Pavanato, eu vou te chamar, eu só vou chamar o Mano pra voltar pra roda, porque tá aqui, né, o assento. Então, Mano, já seja bem-vindo pra roda, voltou de novo. Pode falar, Pavanato, sobre o arcabouço fiscal. Mas isso acontece exatamente porque o próprio ministro da Fazenda, ele disse isso, o Fernando Haddad, que a lógica desse projeto é o aumento de arrecadação, e esse é o foco. E quando você fala em responsabilidade fiscal, você tem três formas de fazer isso. Você pode fazer pela lógica do aumento de eficiência, você pode fazer pela lógica do corte de gastos ou pelo aumento da arrecadação. O governo e esse arcabouço fiscal aprovado é apenas pela lógica da arrecadação. E o que é aumento de arrecadação quando se trata de governo? É aumento de impostos, gente. Significa que vocês vão pagar mais para custear os desmandos do governo, para custear a irresponsabilidade fiscal do governo. Aí vai ter muita gente que vai falar, nossa, mas eu estou surpreso que o Lula não está tendo responsabilidade fiscal. Foi exatamente o que ele prometeu na campanha. O Lula foi o primeiro presidente da República que teve pessoa votando nele dizendo que ele não ia fazer aquilo que ele mesmo prometeu. Durante toda a campanha ele não se comprometeu com reforma tributária, ele não se comprometeu com reforma administrativa, não. Ele se comprometeu em aumentar os gastos, em rasgar dinheiro. E daí depois ataca o Banco Central por conta da taxa de juros, como se o Banco Central fosse responsável pela taxa de juros estar elevada. Não, o Banco Central só está contendo a inflação. Porque se o Banco Central tirar a mão da taxa de juros, a inflação dispara. E aí o Brasil vira Argentina. Que é exatamente o que aconteceu na Argentina e é exatamente o que o Lula quer. Gente, vamos lá, eu vou aqui pro meio da roda, tá? Pra falar sobre esse assunto, porque o Pavanato levantou uma situação importante. Eu tô aqui já no meio da roda. Que a gente fala de impostos. Já escutei até muita gente, mas nos Estados Unidos tem mais impostos que no Brasil. Agora, o negócio é que lá, o dinheiro usado, tá? Que você paga o seu imposto, ele é usado pras estradas, pras escolas, para a saúde, ele é utilizado pelo governo. A minha pergunta é, o Lula está querendo arrecadar adoidado.
já imposto, arcabouço fiscal, tentativa dessa volta do CPMF, mas para quê? Para fazer alguma coisa para o povo brasileiro ou para gastar no cartão corporativo? Como a gente já disse aqui no programa passado, já são 12 milhões gastos no cartão corporativo em 4 meses. 4 meses. Uma média de 3 milhões por mês. Gastos no cartão corporativo, tem sofazinho caro, tem cama cara, tem diária de 37 mil, tem tudo. Todos os gastos possíveis. Para que esse imposto? O povo brasileiro vai ficar pagando para cartão corporativo do Lula, mano? Olha, tem um problema também, que é a forma como a gente arrecada, porque o Brasil tem o sistema tributário mais complexo do mundo. São 1.500 horas por ano, em média, que as empresas brasileiras gastam só para calcular quanto vai pagar. Se a gente botar na conta quanto gasta em horas para também arrecadar o dinheiro que vai ser dado para o governo, aí você vê o tamanho da tromba que entra no cidadão brasileiro. E, então, tem uma questão aí, por que é tão importante ter uma reforma tributária séria? Porque é muito difícil pagar imposto no Brasil. E isso é algo que dificulta muito o próprio funcionamento da economia. Dificulta também que o cidadão entenda quanto está pagando de imposto, porque os impostos são muito complexos e eles estão camuflados nas coisas. A maior parte do imposto brasileiro é sobre o consumo, mas o cidadão não tem consciência de que está pagando. E existe evidência científica de que quanto maior a consciência do cidadão sobre qual o imposto que ele está pagando, maior o grau de cobrança do cidadão. Nossa, se eu pago mais no consumo do que o que eu pago de imposto, do que eu recebo, pô, então o que eu pago pelo que eu consumo é brincadeira. Exato. Porque então, dá até pânico. Sim, eu ganho da Jovem Pan, que eu ganho do transparência, YouTube, tudo sai imposto. Então, simplificar a forma de cobrar imposto, aumentar a transparência, para aumentar a consciência do cidadão sobre quanto ele está pagando, é uma das formas de aumentar a eficiência do Estado, porque o cidadão vai cobrar se ele tiver consciência e aí, mano, falando em consumo, pagando. é o que a gente falou dos Estados Unidos. Estados Unidos, você vai comprar lá o seu produto, tá lá, não sei o que lá, plus tax, tem a taxinha separada. Então a gente aprende que a taxa tá cobrada à parte, o cidadão tá de olho enquanto ele tá pagando de imposto. No Brasil, a gente é enganado a todo momento. Você tem noção do quanto tá pagando, que nos Estados Unidos, cada estado americano tem uma alíquota diferente, pode ter uma alíquota diferente. Então tem estado com alíquota menor, 6%, 6,5%, 7%, até 8%, quando você compra um produto. Então, o arcabouço fiscal tem alguma coisa positiva? É melhor ter o arcabouço do que não ter nada. Eu vou concordar com o Bissoli aqui. Porque hoje nós temos no zero. Então nós estamos dando um cheque em branco para um cara que já recebeu um cheque em branco. Então é um perigo. Porém, eu acho que esse modelo de arcabouço fiscal que está sendo proposto não vai ser suficiente para conter a tensão do mercado, em especial o Banco Central reduzir juros, que é o que o governo quer desesperadamente. Porque o modelo econômico que o PT está acostumado a governar é um modelo econômico pelo crescimento via consumo. Foi assim no governo Lula 1, Lula 2. Ou seja, liberar recursos, facilitar empréstimo para o povo se endividar, e já está muito endividado, e aí o povo consome produtos e serviços até onde não aguenta mais pagar, e daqui a um tempo há uma quebradeira generalizada. E isso, a independência do Banco Central está proibindo. Porque o Banco Central independente está mantendo a taxa de juros alta para que não haja uma disparada da inflação, que a gente não vire uma Argentina. E o Lula quer, de qualquer maneira, fazer com que esse juro baixe, porque ele sabe que se tiver consumo, há um crescimento econômico meio inflado, e aí ele vai surfar numa onda melhor para possível reeleição dele ou de quem que ele queira. Só que isso não seria sustentável, né? A gente ia pagar... Mas a gente já viu esse filme, esse é o problema do governo Lula. Nós já vimos esse filme no governo Lula 1. Foi assim que cresceu o Brasil. Era um outro momento internacional, era uma outra realidade, mas o crescimento foi inflado pelo consumo. A galera se endividou, a gente teve uma sensação de grande empregabilidade, todo mundo podendo comprar linha branca, fazer algumas viagens. Depois essa fatura chegou, como em todo cartão de crédito, o governo Dilma. Tanto que ela nem terminou. Exato. Tanto que o Lula, ele é responsável pela crise do governo Dilma. Não dá pra você separar os dois governos e ignorar que o descontrole fiscal começou no governo Lula. O Brasil, a gente paga um padrão de impostos que é padrão de país desenvolvido. Mas você colhe os serviços de um país desenvolvido? Não colhe. Um país geralmente que está ainda em desenvolvimento, um país que nem o Brasil, que é um país pobre ainda, você vai ver lá o PIB per capita, o nosso PIB per capita ele é bem reduzido, então é um país pobre. Ele precisa ter menos impostos, exatamente para possibilitar o desenvolvimento. Não, o que acontece no Brasil é que você quer colher antes mesmo de você ter a plantação.
Nós não temos ainda prosperidade suficiente para pagar tanto imposto. É por isso que o desenvolvimento fica sufocado. Então você quer ter programa social de qualidade? Então reduza impostos, reduza a carga fiscal, reduza a burocracia de cima do empreendedor e aí sim você tem um programa social eficiente, porque o melhor programa social que existe é o emprego. A CPMF, que saiu do nosso quadro jurídico em 2007, conseguiu 223 bilhões. E foi usada muito para a saúde. E aqui eu concordo, não só de discordância se faz essa roda, né? De concordâncias. Eu concordo muito com cada ponto aqui. O que o Bissoli falou, por exemplo, sobre o rastreamento das movimentações. O que eu quero chamar a atenção para a CPMF é o seguinte, realmente, todo governo vê de bom grado essa injeção de recursos. Uma injeção de recursos que não era esperada, mas de repente surge, o governo não vai se colocar contra, independentemente de quem seja. E aí, bem lembrado, Paulo Guedes também queria, agora o Haddad fala que não vai se colocar contra. Por que seria contra? O ponto que eu quero ressaltar é o seguinte, vai injetar, caso aprovada, vai injetar dinheiro na economia? Vai. Qual é o problema? Em 2017... na reforma que nós tivemos na Previdência, nós tínhamos 450 bilhões de dívidas de contribuições não pagas por empresas. 450 bilhões. Desses 450 bilhões, 175 somente eram contribuições que o governo, que empresas poderiam resgatar, poderiam ir atrás. Então, o que eu quero dizer? Em 2017 era esse quadro. A CPMF muito foi usada no passado para a saúde, para a Previdência. E aqui, para a nossa audiência, Previdência, a Seguridade Social é formada por Previdência, a quem contribui, assistência a quem precisa e saúde para todos. Custa muito ao PIB. O rombo do INSS, muitos falam sobre CPMF, sobre redirecionar recursos. Em 2023... 2% do PIB, 2,5%. Em 2060, se nada for feito, ampliar o financiamento da Seguridade Social, vai custar quase 6% do PIB. 2100, quase 10% do PIB. Ou seja, então, tem que ter outra reforma da Previdência. Sim, mas a gente vê o dinheiro sendo muito mal utilizado por esse governo. Esse é o ponto que eu quero fechar aqui a minha fala. Você tem que, o governo atual, se quer fazer as mudanças que diz que vai fazer, que é diferente, que o povo precisa, com a plataforma que foi dito, olha, nós somos um novo projeto de poder, tem que pensar na questão da Seguridade Social. O CPMF vai resolver? Não vai resolver. Precisa ampliar o financiamento da Seguridade Social e um ponto importantíssimo, e eu fecho, a questão da fiscalização. E eu não falo aqui do pequeno empresário, pequenas empresas, eu falo dos grandes bilionários que precisam, das grandes empresas bilionárias que não contribuem. Você contribui, eu contribuo. Por que essas empresas não contribuem? Ampliar o financiamento e fiscalização. O governo atual quer receita. O e-commerce, as apostas. A Constituição permite o imposto sobre grandes fortunas. Porque não corta gastos, né? Isso, em vez Bárbara, de querer receita. E outro isso ponto que eu ia importante. falar. Outro Mas como ponto. ele gasta. Eu quero falar do que ele gasta também. Bárbara. Porque não adianta querer receita e a gente vê os gastos absurdos. 12 milhões no cartão corporativo, emendas parlamentares sendo distribuídas aí, bilhões de reais em recursos, como disse o Sanderson aqui, oferecidos para deputados que votarem a favor de projetos do governo. Tem que ver para que esse dinheiro vai ser usado. Porque você diz, o governo quer arrecadar. Mas para quê? Para gastar como? Porque o que a gente vê por enquanto são gastos escandalosos do governo Lula. Ô Thiago e Bárbara, antes de você responder, é importante dizer o seguinte: o Brasil, nós brasileiros, não comportamos, não aguentamos mais o imposto. Eu acho que o Bissoli falou muito bem aqui. No contexto de uma reforma tributária, entenda, modelo arrecadatório, mudando o modelo arrecadatório nosso, que é extremamente complexo, o Mano também falou sobre isso, ok, a CPMF tem um papel importante porque ela rastreia bem a movimentação financeira. Agora, fora a reforma tributária, não cabe CPMF, nós temos que brigar contra, porque aí é mais um imposto no lombo do brasileiro. E nós não aguentamos isso. A queda da CPMF foi a grande derrota do primeiro ciclo de poder do Lula. Eu acho que é um sinal que, desde então, o Congresso não consegue aumentar imposto. E eu acho que não conseguirá sem conseguir, porque a gente já paga muito imposto. Exato. E é muito impopular falar em criar um novo imposto antes de, no mínimo, resolver outros problemas tributários. Qual a esfera da federação, município, estado? Quem vai abrir mão das suas competências? Reduzir impostos? Quem vai? Qual governador? Qual prefeito? Qual presidente hoje vai dizer, olha, para o bem da nação, vou baixar esse imposto? A questão do carro popular para quem?
O carro popular, se seguir, tudo bem, precisa ser desenvolvida essa política, mas hoje o carro popular, sabemos, 69 mil, com as medidas anunciadas que precisam ser muito bem explicadas, ele vai para 58, negociado diretamente com o fabricante, pagamento à vista, enfim. A classe C, D e E, 85% da população não consegue pagar. Quem aqui vai dos prefeitos, governadores e presidente abrir mão das suas competências e reduzir sua carga tributária? E eu estou falando no âmbito geral. Impostos, taxas, contribuições de melhoria, contribuições especiais, enfim. Gente, eu concordo com tudo que vocês estão falando. Agora, vamos entrar também na questão do gasto. Porque arrecadar, todo governo quer arrecadar. Concordo. Mas vai gastar como? Porque o que eu vejo desse governo, ele tá falando que ele quer ajudar a Argentina, ele gasta 12 milhões no cartão corporativo, ele gasta pra ter votos, porque ele assumiu, não sou eu que tô falando, né, em recursos, 10 bilhões aí pra mudança de assinatura. Tem dinheiro que a Venezuela não pagou pra gente até hoje, da época do Lula, 3 bilhões de reais. Charuto. 3 bilhões de reais. Esse é o meu negócio, eu quero saber, tá bom, quer imposto, quer arrecadar, vai gastar como, Lulinha? Como que você vai gastar? Porque a gente vê a pouca vergonha a cada dia nesse governo. Então, tá bom, arcabouço fiscal tem que arrecadar? Tem, o governo precisa de dinheiro? Precisa. Mas que a gente não continue vendo essa pouca vergonha. Porque eu trabalhar cada vez mais para pagar cada vez mais imposto, para eu ficar vendo uma notícia atrás da outra me deixando indignado, é isso que eu quero saber. Como esse governo vai gastar o dinheiro desse arcabouço fiscal? Eu vou dar só um rápido exemplo desse do carro popular. Em 2019, antes aqui, tempos pandêmicos, carro popular, 30 salários mínimos. Hoje, carro popular, 69 mil. Bom, o mundo mudou em 4 anos. Como o governo pegou o Brasil agora, impacta muito na necessidade de arrecadação. Por isso que há um malabarismo, há bateção de cabeças de como o ministro atual da Fazenda vai conseguir ampliar o seu orçamento. E aí você pensa no e-commerce, deu repercussão. Peraí, vamos repensar. Pensa assim em outras ferramentas. Vamos baixar o IPI, o desconto. Mas medida que eu sou contra também, porque você pega o final da cadeia. É sempre voltado para aumentar impostos. Sempre que você fala com um político de esquerda, o que a gente faz, por exemplo, melhorar a educação? Ele vai dizer para você, mais investimento. Mas não, o problema do Brasil não é falta de investimento, não é falta de gasto público. O problema do Brasil é exatamente o contrário. O Brasil é um dos países que mais investe em educação do mundo. Só que quando investe em educação, tá gastando com folha salarial, tá gastando com alto clero ali que recebe recurso público, tá gastando com estrutura e não está gastando com o foco da melhoria. Então você tem uma ineficiência dos gastos públicos e o problema não reside eu preciso de mais arrecadação porque eu preciso gastar mais. Não, o governo já gasta demais. O governo brasileiro é um dos que mais gasta. E você vai comparar o padrão de gastos do governo brasileiro com outros países em mesmo estado de desenvolvimento, o padrão aqui é altamente exacerbado. A gente gasta como país de primeiro mundo. Nós temos que buscar outras formas. Aí você vai me dizer, mas quem que vai abrir mão? Não sei, mas tem que abrir. Porque você tá pagando mais imposto pra custear vinho seleto e lagosta cara pra ministro do Supremo Tribunal Federal. Vale adicionar, essa é a verdade. Que a maior parte do gasto no orçamento público brasileiro são os chamados gastos obrigatórios. Ou seja, aquilo que cada governo gasta conforme o seu próprio desejo é uma porção muito pequena do orçamento público brasileiro hoje. O que é a maioria? É salário de funcionalismo, é previdência. Então são gastos que precisam de reformas estruturantes, que passam não apenas pelo governo, mas também pelo Congresso. E o problema é, cada gasto desse, ele é custeado pelo conjunto da sociedade, mas ele beneficia uma parcela muito específica de um setor que se organiza para não perder a boquinha. Então, mas quando que o interesse vai ser o povo e não só o governo? Não nesse Porque tem isso, ele não tá fazendo isso porque ele é bonzinho. Olha, o carro popular vai diminuir quase 10 mil reais o preço. Quando que a preocupação real vai passar a ser o povo, né? Porque isso não é só esquerda, não. É de tudo. Estrutural. Agora, que o povo não ache também, não seja bobo e ingênuo de achar que ele tá deixando o carro popular mais barato porque ele é bonzinho. Não. Vai refletir no seu bolso de novo. De alguma forma vai. Exato. Porque vai diminuir o imposto no carro popular, mas vai aumentar o imposto em alguma outra situação. Pobre. Quem paga a conta, esse é um projeto absurdo do ponto de vista social. O Lula fez um discurso eleitoral de que o governo dele ia colocar o pobre no orçamento como beneficiário dos programas e o rico na hora de pagar a conta. Esse programa faz o oposto, porque ele beneficia, em primeiro lugar, as montadoras, que já
já são beneficiadas no Brasil desde JK, 60 anos, que é uma indústria nascente, é mais velha do que a maior parte da população e ainda é uma indústria nascente. E, em segundo lugar, beneficia a classe média, que é um setor do eleitorado que o PT tem dificuldade, então ele tenta conquistar o voto e o apoio de uma parcela que tem resistências ao PT, mas quem paga a conta é justamente os mais pobres. Sabe um ponto que é interessante acrescentar, só para complementar, o Lula ele sempre teve como base de apoio os sindicatos. E você tá vendo cada vez mais as montadoras, exatamente pela nossa estrutura fiscal e pelas dificuldades, quebrando. E pessoas ficando desempregadas. E os sindicatos estão insatisfeitos. Então, pro Lula não sofrer a pressão desses sindicatos e por um interesse meramente eleitoral, ele coloca os interesses do país em segundo plano e faz esse tipo de política populista, que é o Robin Hood ao contrário, né? Você toma dos pobres para dar para quem tem dinheiro. Mas essa mudança comportamental que a gente tanto gostaria de ver num governo, que é um governo menos arrecadatório, menos querendo aumentar impostos e pensando em como ele está gastando, gastar melhor, precisa de líder, precisa de signos, de mensagens. Esse tipo de mensagem o Lula nunca passou. Quando ele paga 55 mil reais em 2 diárias, quando ele viaja à torta e à direita, ele e a esposa, a primeira-dama, pra tudo quanto é lugar, ele tá passando uma mensagem exatamente oposta a essa. Então isso que depende de uma aprovação no Congresso, não vai passar no Congresso. Nós estamos vivendo tempos ruins e a perspectiva é também ruim. É isso, você perde a confiança no governo, né? Até a Bárbara, você perde a confiança. Quando você vê um presidente que gasta 12 milhões em 4 meses, não tem como você confiar nesse presidente. É porque o Emílio teve aqui, o Emílio Souza, que é um deputado de esquerda que veio no último programa, eu falei pra ele, que ele falou, tem que ver primeiro que gastos são esses. Eu falei, não tem defesa. Você gastar 12 milhões em 4 meses, não tem como você querer ver o que você gastou. É muito dinheiro. É principalmente para um presidente que a gente tá vendo gastar... Mas o pior é que tá na média do que os governos costumam gastar. Ó, o Bolsonaro gastou 27 milhões em 4 anos. Eu vou pegar o dado aqui. Que te digo, 27 milhões em 4 anos. O dado que eu tenho... Foi o que o Bolsonaro gastou. Isso foi o dado que eu tive. O dado que eu tenho é que em 4 anos foram 75 milhões. Então dá uma média de 18,7 por ano. Em 3 meses, uma média de 4,6 milhões. Vamos lá. A informação que eu tenho, que nossa produção tem, se o Filipinho puder recuperar de onde é a fonte, até pra gente trazer também, pra gente passar a verdade pro nosso público, o Lula pediu pra ver uma quebra do sigilo do cartão corporativo do Bolsonaro. E o número que deu foi 26 milhões de reais. O Lula, foi um pedido do Lula. Vamos quebrar o sigilo. Aí foi um tiro no pé absurdo, porque ele gastou 12 milhões em 4 meses, o Bolsonaro gastou 27 em 4 anos. Talvez a diferença do dado seja porque tem o cartão corporativo, que é do presidente da República, com o nome dele, e tem os cartões corporativos que são da presidência, ou seja, outros funcionários da presidência também têm cartão. Então é possível que seja uma diferença de dado relativo a isso, né? Mas isso é bom de esclarecer, tá? Até vou pedir pro Felipinho, pra nossa produção, pra Damares, pra gente esclarecer, porque o dado que eu tenho é Bolsonaro 27 milhões em 4 anos, Lula 12 milhões em 4 meses. Aí é uma diferença gritante. O portal da transparência que deu 75 milhões. E as planilhas que se tornavam públicas foi de 27. Mas se você acessa o portal da transparência, é bem maior, é 75. Isso. Mas como assim? Qual a diferença? Exato, é a diferença entre o cartão do presidente e o cartão vinculado à presidência, porque aí pega os assessores... Tá, o do Lula de 12 milhões é o da presidência ou é o do presidente? Também. E aí é bom esclarecer. Enfim, mas o ponto é que essa gastança... Dentro desse assunto, uma questão interessante é que o Lula, ele questionou, né, o sigilo dentro ali do cartão do Bolsonaro. Aí veio o público ali, os gastos viram que não tinha nada demais. Era ali a manicure, era o estilista indo visitar, o personal trainer e diversos gastos corriqueiros e cotidianos e normais. Mas o próprio Lula... Tem um restaurante lá em Roraima que precisa ser melhor explicado. Eu ia falar isso. Não vamos passar pano. Ali, é assim, ó, tem coisa que não dá pra passar pano. Tem um gasto num tal de um restaurante lá de não sei quantos mil que só se virou sócio no restaurante. O próprio Lula decreta sigilo sobre os gastos dele. O próprio Lula dificulta a transparência acerca dos próprios gastos. Então a crítica ao Bolsonaro não era falta de transparência, suposta falta de transparência. Por que ele não dá transparência?
É só hipocrisia, é narrativa eleitoral. Na eleição você fala uma coisa e depois faz exatamente aquilo que você condenou. E um outro ponto, Lula veio a público, gravou alguns vídeos, inclusive na fala na campanha eleitoral, condenando que a classe média tinha o quê? 2 televisões? Que ostentava. Que ostentava com 2 TV. Então, de novo, é a questão do relógio de símbolo, 84 mil reais no pulso e criticando a pessoa de classe média que tem 2 televisores dentro de casa. E viajando pro exterior e se hospedando em hotéis caríssimos. Não é de 5, não, é 6, 7 estrelas. É um escárnio com a população, é pura narrativa. E o Lula, ele tá tão acostumado a praticar essas hipocrisias que ele já nem sente, ele mente com uma facilidade, assim, gente, que parece que é corriqueiro. Parece que, assim como você paga suas contas, trabalha honestamente, pro Lula é normal mentir. E esse exemplo gera um efeito cascata, né? Porque você vê a liderança do país gastando dessa forma, você tá ali em cargos mais baixos, você pensa que é Você chega na normal, Câmara de São né? Paulo, o vereador tem carro oficial. Pois é. É um efeito cascata que vai só... Quem toma é só o cidadão, você, trabalhador, Inclusive, é você que tá pagando. e não é só no executivo, no legislativo e judiciário também. E é ele que é enganado. É isso que o cidadão tem que saber, que ele é enganado. Não é porque o Lula é bonzinho que ele tá cortando o preço do carro popular. Não é, porque ele faz isso pra te enganar. Essa é a verdade. Ele faz isso pra te enganar. Mas você vai pagar de outras formas. Você vai comprar o carro um pouco mais barato, mas você vai pagar imposto em várias outras situações para equilibrar isso que acontece. Então isso é muito importante.